Pois é, meus amigos, o Alecrim Dourado resolveu dar o ar da graça. Pastor André Valadão anuncia o fim do Banco Clavaforte, ou Clavaforte Bank. Com vocês, o Alecrim Dourado. Sobre o Banco Clavaforte, tem ligação com o Banco Master? Eu começo respondendo essa pergunta dizendo o seguinte: pode abrir agora, abra agora o sigilo bancário do Clavaforte. Pode abrir agora. O vínculo do Clavaforte com o Banco Master é -1. Será que ele acha que o brasileiro não sabe que existe aquelas frutas que tem a vitamina C? Leste e oeste. Não existe nada. O Clavaforte foi simplesmente um sistema de pagamento criado na Lagoinha Global para tirar as taxas bancárias abusivas que todo mundo aqui sabe que os bancos terceirizados têm no Brasil, para que fosse um trabalho interno, e foi muito bom. Durante um ano funcionou muito bem. Mas, presta atenção. Um ano só, cara? Pelo amor de Deus. Devido ao alto índice de hackeamento bancário, por causa da fragilidade bancária do Brasil, nós decidimos fechar o Clavaforte por causa dos hackeamentos bancários. Nós decidimos fechar o Clavaforte por causa dos hackeamentos bancários, para não corrermos esse risco. E alguém consegue explicar o porquê que o pastor está com herpes? Isso é imunidade ou talvez imunidade do medo? Porque a proteção de hackeamento bancário no Brasil é muito caro e a denominação não tem condição, a Lagoinha Global, de ficar suprindo a proteção desse sistema bancário de pagamentos internos da denominação. Entendi. Dá pra entender, não dá? O Alecrim Dourado tá trazendo uma ideia de que, o Dedé, né? O Dedé tá trazendo uma ideia de que a culpa é dos hackers. Por isso que foi fechado, tá? Quem está pensando outra coisa, tira da cabeça, porque o homem de Deus tem comprometimento com a proteção do dinheiro do seu povo, dos seus liderados. Simplesmente isso. Não há uma vírgula de vínculo entre Clavaforte e Banco Master. Os aproveitadores de plantão, os esquerdopatas de plantão, aqueles que querem hypar em cima dessa mentira, nós estamos averiguando todos aqueles que falaram essa falácia, essa mentira, e vamos juridicamente em cima. Na verdade, cara, antes dele abrir o banco, não teve advogado nenhum que alertou ele desses perigos, né? Eles não viram. Estavam inocentes na hora de abrir o banco e durou um ano. Depois descobriram, o advogado alertou. De todas essas pessoas, porque não tem provas, não existe nada a respeito disso. Quiseram vincular. Vão pra cima com tudo. Quiseram vincular o bloqueio do Banco Master com o fechamento do Clavaforte, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o amado e querido pastor Alecrim Dourado, Dedé Valadão, diz que tirou o banco da igreja do ar de boa. Tipo assim, foi um momento que eles perceberam um cuidado que precisariam ter. Vamos fazer uma manutenção técnica, quer dizer, espiritual, e o banco sai do ar. Só que essa ideia é tão suspeita, até quem não entende de banco percebe que o site caiu no mesmo dia em que o dono do banco, né, do Banco Master, foi preso, meus amigos. E isso deixa claro que não foi uma preocupação por manutenção ou coisa desse sentido aí. É aquela ideia, apagar rastros. A Clavaforte Bank, uma fintech que se vendia aí como solução celestial para as igrejas, pastores, saiu do ar logo depois da prisão do tal Daniel Volcaro. É bom deixar claro isso. E quem é o Daniel Volcaro? É o controlador, o controlador do Banco Master, alvo da Operação Cúmplice Zero da Polícia Federal por suposta omissão de créditos falsos, gestão fraudulentas e organização criminosa, meus amigos. Agora vem cá, para você sentir o peso disso tudo aqui, cara, o Banco Master virou caso do Estado. A CPMI do INSS aprovou a convocação e quebra de sigilo desse tal de Volcaro após as denúncias
de empresários consignados irregulares contra aposentados e pensionistas. Ao ponto, olha só, o ministro da Fazenda, isso está na Agência do Brasil, tá? No site Agência do Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dizer que pode ser maior fraude bancária da história do Brasil. O próprio ministro, né, do governo Lula aí. E as outras fontes, notícia R7, falaram que a suspeita gira em torno de algo na casa, né, dos 12 bilhões de reais em títulos falsos e operações supostas envolvendo o banco e outras instituições. E aonde entra aí o banco do Alecrim Dourado, né, a fintech dele? Cara, a fintech dele nunca foi autorizada pelo Banco Central. Então, não era um banco reconhecido pelo Banco Central. Simplesmente virou uma espécie de brand gospel, com CNPJ, vendia como impulsionadora dos projetos do reino de Deus. Cara, um banco com a linguagem evangélica. É mais ou menos por aí. E eu digo uma coisa pra vocês, a CPMI do INSS não é uma piada de fundo de quintal de igreja não, cara, quando ela cita as igrejas. Por quê? Porque ela aprovou a quebra de sigilo do Volcaro, que é membro da igreja, amigo do senhor aí, e está analisando, segundo o jornal, segundo as reportagens, estão analisando relatórios financeiros que mencionam a fintechs e líderes religiosos, inclusive o André Valadão, incluindo menções ao próprio André Valadão e ao ex-pastor, ou melhor, um pastor, né, chamado Fabiano Campos Zetel, que eu já fiz vídeo a respeito dele, que é cunhado do Volcaro e pastor da Lagoinha. Já foi até pastor Bola de Neve esse cara. Mas recentemente era pastor ligado à Lagoinha. Mas a comissão que investiga não está ali para rezar para Deus e olhando para o Alecrim Dourado e dizendo, não, esse aqui é um pastor, um homem de Deus. Não. A comissão está ali para apurar as estruturas religiosas, líderes religiosos que instrumentalizaram a instituição, a igreja, o nome pastor para lavar e circular dinheiro de esquema de descontos indevidos do INSS. Olha só o motivo que o André Valadão, cara, deu para fechar. Primeiro, o que foi que ele colocou? Risco de hackeamento, é o que ele fala no vídeo. Ele afirmou que o índice de tentativa de invasão no Brasil é elevado. Mas antes de abrir, ele não pensou nisso? Os advogados não deram uma dica? Ó, no Brasil é perigoso, é arriscado. Não, só agora, depois que estourou a bomba com o INSS, aí se tornou risco. A outra desculpa esfarrapada, custo de proteção. Segundo ele, a proteção bancária é muito cara, muito alta para se manter. E a denominação não teria condições de pagar isso, cara. Quem mais aí não engoliu essa história, comenta aí embaixo, porque tá feio, cara. O cara aparecer depois de tempo mentindo. E ainda disse que, ó, acabou, né? Não tem mais. Deu fim da operação. Uma decisão de encerrar o sistema para evitar riscos ao patrimônio da instituição religiosa, ao patrimônio da Lagoinha. E ainda promete, cara. Olha o vídeo que ele coloca aqui, ó. Dá uma olhada. Pastorzão, só se joga pedra em árvore que dá frutos. Só que a diferença é que agora a árvore vai começar a jogar fruto naqueles que têm jogado pedra. O fruto não vai ser só visto. Cara, no caso aqui, frutinhas, né, cara? Jogado pedra. O fruto não vai ser só visto. O fruto vai virar arma. E nós vamos pra cima. Então toma cuidado, você que fala da Lagoinha aí, meu amigo, porque agora os frutos vão começar a pipocar na cabeça. Eu só fico me perguntando por que ele tá tão alterado, né, cara? Tão nervosinho assim. Poderia responder os seus seguidores de uma forma mais branda, como um pastor, assim como ele fez quando lançou o banco, né? Agora tá todo estouradinho. O frutinho não vai ficar recebendo mais pedrada, agora o frutinho vai revidar. É tipo isso que ele tá passando a ideia. O cenário, meus amigos, aqui não é só de fechar banco. Quem acha, foi só fechar o banco. Isso aí é uma mistura de fé, dinheiro e, é bom deixar claro, dinheiro de aposentado.
artimanhas financeiras e, no final da história, política. Se você não percebeu o viés político grande nesse meio desse escândalo do Banco Master, meus amigos, até o STF está sendo citado, tem nomes, patrimônios envolvido com o Banco Master. Agora fica uma pergunta, por que um banco de um pastor de uma igreja tão conceituada, né, como a Igreja Lagoinha, simplesmente some quando o esquema bancário, que ele não tem nada a ver, explode dentro de uma CPMI? Faço uma pergunta melhor ainda para você. Por que quando a fé vira produto financeiro sem transparência, quem paga a conta sempre é o cidadão comum? A verdade é, meus amigos, que o Alecrim Dourado apareceu nervoso, com a imunidade baixa, umas feridinhas na boca assim, um problema, né? Problema sério de saúde aí, meio exaltadinho, colocando fruto já no lugar da pedra, né? Já trocando os pés pelas mãos, não sei, meu, tá batendo um desespero, tá claro que tem um desespero aí. E a pergunta fica também, né? Mais perguntas. Por que todo esse desespero se, né? E como ele fala, não deve nada. Tá tudo tranquilo, tudo sossegado. O banco só saiu do ar por outros motivos, não tem nada a ver uma ligação com a outra. Enfim, nessas alturas, eu não sei, cara. Eu vou encerrar por aqui, deixe seu comentário embaixo. Mas essa história tá muito mal contada e a partir de fevereiro aí tem muita coisa que vai estourar dentro dessas investigações e da CPMI do INSS. E torcer que quebrem o sigilo do Clavaforte Bank. Se não deve, quem não deve não teme. Nem sempre um amigo que quita a sua BMW na garagem, que paga a dívida que você tinha um sonho de ter uma BMW e o amigo olha e vê, vou quitar essa BMW para você. Nem sempre um amigo desse é investigado numa CPMI. Para você que não sabe, o voo caro investigado, dono do Master, foi o amigo que fez isso pro André Valadão. Presentinho básico, a BMW quitada, mais ou menos assim. Tire as suas conclusões, deixe seu comentário aí embaixo, o que você acha, se concorda comigo ou não. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.